Durante décadas, os heróis viveram principalmente nas páginas dos quadrinhos e na imaginação dos fãs. Mas em algum momento algo mudou. O cinema encontrou uma forma de transformar aquelas histórias em grandes eventos culturais capazes de reunir milhões de pessoas em salas lotadas, gerar debates, emoções e momentos que ficaram gravados para sempre na memória de uma geração. Nós vimos heróis se tornarem fenômenos mundiais. Vimos personagens que antes pareciam impossíveis de adaptar ganharem vida nas telas. Rimos, nos emocionamos, vibramos e em alguns casos até choramos acompanhando jornadas que marcaram a história do cinema. Como fã, me considero privilegiado por ter vivido essa época. Uma era em que os filmes de super-heróis deixaram de ser apenas entretenimento para se tornarem parte da cultura popular mundial. E hoje vamos celebrar essa trajetória, relembrando aqueles que, na minha opinião, são os 10 maiores filmes de heróis de todos os tempos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui a sua lista também. Em 10º lugar, Vingadores de 2012, primeiro filme dessa equipe que não era tão conhecida assim. Era mais conhecida apenas para quem lia os quadrinhos. E eu particularmente achava difícil eles conseguirem adaptar o filme dessa equipe para os cinemas. Mas com toda a construção que foi feita na primeira fase do universo cinematográfico da Marvel, eles conseguiram fazer um excelente trabalho e me surpreendeu bastante. É um filme excelente e merece estar nessa lista. Se não pudermos proteger a Terra, tenha certeza de que vamos vingá-la. Em 9º lugar, temos Homem-Aranha 2. Esse não podia ficar de fora. É considerado até hoje um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E foi lançado em 2002, uma época que ainda a indústria tinha dúvidas sobre filmes de super-heróis. Mas essa trilogia do Homem-Aranha provou que dava para adaptar essas histórias de uma forma quase perfeita. Principalmente com esse segundo filme do Homem-Aranha. Roteiro, direção, efeitos especiais que funcionam até hoje. Um vilão icônico. E é claro, o Homem-Aranha, que é um dos heróis mais populares da história. Em 8º lugar, pode ser um pouco controverso. Esse filme divide muitas opiniões, mas eu gosto bastante dele. O Homem de Aço foi o filme que deu o pontapé inicial no DCU, universo cinematográfico da DC, que tentou correr atrás do sucesso da Marvel. E pra mim iniciou muito bem com esse filme. Eu sei que ele tem defeitos, mas eu gosto demais da DC desde os quadrinhos. Eu acho que por mais que o tom do filme e a própria personalidade do Super-Homem estão um pouco diferentes do que a gente era acostumado, pra mim ainda foi uma boa adaptação com batalhas incríveis. Meu pai acreditava que se o mundo descobrisse quem eu era de verdade, iria me rejeitar. Ele tinha certeza de que o mundo não estava pronto. O que você acha? E continuando na DC, no 7º lugar fica com Mulher Maravilha, o primeiro filme dela. Claro, o primeiro filme, porque o segundo foi horrível. Mas esse primeiro eu achei incrível. No começo tínhamos dúvidas até sobre a atriz, a Gal Gadot, sobre a atriz escolhida para o papel. Mas já no Batman vs Superman foi uma grata surpresa. E aqui no filme de solo dela, onde conta a sua origem, acho que ela capturou perfeitamente a essência
personagem, além do filme ser tecnicamente muito bom, e particularmente acho a história incrível, e com momentos bem emocionantes. E, em sexto lugar, fica com Guardiões da Galáxia, o primeiro. Eu, particularmente, acho os 3 filmes dos Guardiões da Galáxia incríveis. Mas eu dou um destaque para esse primeiro, porque conseguiu fazer algo muito difícil. Porque já não é uma tarefa fácil adaptar qualquer personagem de quadrinhos para as telonas. Assim como o Vingadores me surpreendeu, esse aqui me surpreendeu mais ainda. Como eles conseguiram fazer as pessoas gostarem desse personagem que eram bem mais desconhecidos ainda do que os próprios Vingadores. Muita gente que até conhecia os heróis dos Vingadores antes dos filmes não faziam ideia de quem eram os Guardiões. E aqui eles conseguiram construir muito bem e escrever nesses personagens para cativar todo mundo. E hoje eles estão entre os grandes. Além de ser um filme tecnicamente incrível, emocionante e também muito engraçado. E é claro, com uma trilha sonora incrível. Eles se chamam de Guardiões da Galáxia. Quinto lugar, ficamos com Capitão América Guerra Civil, o terceiro filme do Capitão América. Para quem acompanha os nossos casts aqui, nós já falamos da primeira, segunda fase da Marvel, e lá nós comentamos como que esses filmes do Capitão América têm um tratamento, parece que diferenciado dos outros. Essa primeira trilogia do Capitão América é muito boa. Eu acho bem superior do que os outros filmes de heróis solos do CM. É claro, principalmente Capitão América 2 e o 3. E apesar de ter muitas diferenças do Guerra Civil dos quadrinhos, esse filme conseguiu adaptar muito bem da maneira que podia adaptar essa saga. E o roteiro eu achei também muito bom. Como eles vinham construindo esse embate, principalmente entre o Capitão América e o Homem de Ferro. O que culminou nesse filme, que eu acho incrível. E ainda temos a aparição pela primeira vez do Homem-Aranha dentro do UCM. Então, pra mim, merece o quinto lugar. Você acabou de iniciar uma guerra. Rendam-se. Aviso final. Eu aguento o dia todo. Tá legal. Fiquei sem paciência. Ô, pirra! Oi, galera. E, continuando no Capitão América, temos na quarta posição Capitão América 2, que depois do seu lançamento foi considerado por muitos o melhor filme de super-herói ao lado ou um pouco atrás do Batman Cavaleiro das Trevas, que é um feito incrível. Como eu falei na posição anterior do Capitão América Guerra Civil, o Capitão América o Soldado Invernal conseguiu esse feito incrível, com um filme bem diferente do que a Marvel costumava fazer, saindo bastante, na minha opinião, da fórmula. Uma história de espionagem, com grandes reviravoltas, e é claro, com um vilão icônico, que é o Soldado Invernal. E, inclusive, que é
personagem central na história do próximo filme, do Capitão América Guerra Civil. Acho que a Marvel não soube aproveitar o potencial dele depois desse filme aqui, mas esse filme específico foi excelente. Uma grande surpresa dentro da Marvel e dos filmes de herói no geral, porque mudou bastante a fórmula que vinha sendo utilizada. E pra mim uma nota 10. Tanto ele como os próximos filmes que virão aqui. Está na hora. Vamos. E no terceiro lugar, com o bronze, pra mim é o Vingadores Guerra Infinita. Aqui temos a primeira parte do desfecho da Saga do Infinito, que pra mim é uma das grandes histórias dos quadrinhos da Marvel. E essa saga veio sendo construída desde o começo no CM. E aqui temos a primeira metade do seu final. E mais uma vez, aqui a Marvel surpreendeu, saindo um pouco da sua fórmula. Até porque teria que colocar praticamente todos os personagens que foram apresentados até aqui ao longo de 10 anos no mesmo filme. E isso era uma missão muito difícil. Para mim, eles conseguiram fazer isso com excelência. E inclusive surpreenderam com um final onde o vilão vence. Vilão esse que inclusive também roubou a cena. E muita gente até hoje fala que ele tinha razão. Muita gente considera esse o melhor filme da Marvel. O fim está próximo. E quando eu acabar, metade da humanidade ainda existirá. Em perfeito equilíbrio. Como tudo deve ficar. Espero que se lembrem de você. Agora o segundo lugar fica com Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o primeiro lugar de muitas pessoas. Mas pra mim ele só não fica em primeiro por um motivo específico, que eu vou falar à frente. Mas é um filme incrível, filme de herói praticamente perfeito. Ele não é só um filme de herói praticamente perfeito, mas é um filme praticamente perfeito. Roteiro, atuações, personagens, cenas de ação, é tudo muito bem feito e é uma evolução enorme para o primeiro filme, Batman Begins, que também eu já achei muito bom. E o ponto mais alto desse filme, eu sei que é chover no molhado, mas é a atuação de Heath Ledger como Coringa, que acabou rendendo para ele um Oscar após seu trágico falecimento. E a atuação dele até hoje é motivo de comparação com outros que interpretaram posteriormente o personagem. Principalmente o Joaquin Phoenix, que também ganhou um Oscar como personagem, mas para mim ainda não tem comparação. Primeiramente porque, uma opinião pessoal minha, eu não gosto de filmes de vilões. Pra mim o vilão tem que se destacar dentro do filme do herói. Pra mim um depende do outro. Pra mim um filme de herói não funciona sem um bom vilão. E pra mim não deveria existir um filme de vilão. Porque querendo ou não, você tem que humanizar o vilão, transformar ele numa espécie de protagonista de um filme. Então eu acho isso um erro. Por isso que pra mim aqui é tão incrível esse embate entre o Batman e o Coringa. E esse filme retratou isso de uma maneira perfeita. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.
Agora, o primeiro lugar, que pra mim vai ser difícil ser substituído, até mesmo futuramente, é Vingadores Ultimato. Como eu disse, um detalhe faz ele ficar na frente dos outros, que é a experiência que foi assistir esse filme no cinema. Que como todos sabem, foi um evento. E eu nunca tive uma experiência dessa no cinema. E acho que nunca mais vou ter. Foi o fechamento de uma construção de 10 anos do UCM, fechando a saga do infinito. E pra mim fechou de uma maneira incrível. Por mais que muita gente considere o Guerra Infinita um filme mais redondo, e eu não discordo até disso, mas esse fechamento aqui, esse evento em si, eu achei mais grandioso e uma experiência diferente. Então por isso eu coloco ele em primeiro lugar, que mesmo com algum defeito ou outro, ainda é um grande filme e que me proporcionou uma experiência que eu nunca vivi e eu acho que não vou viver de novo nos cinemas, onde o cinema pareceu um estádio de futebol. E no geral, em termos técnicos, eu achei um filme tão competente quanto o seu antecessor. Então, pra mim, por esses fatores, ele é o meu preferido filme de super-herói. Bom, mas essa é a minha lista, lembrando que é um gosto pessoal meu. E, como eu falei no começo do vídeo, deixe as listas de vocês nos comentários. Podem discordar também, comentar porque eu estou errado. E, novamente, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para não perderem mais nada por aqui. Temos vídeos e lives todos os dias no canal. Beleza, galera? Obrigado quem assistiu até o final e até a próxima. Custe o que custar.